Graça e paz, igreja. Que maravilha, né? Tremendo louvor. O pastor falou que queria pregar já, né, pastor? Eu imaginei que fosse pensar isso também. Que maravilha. Como é bom estar na presença do Senhor, reunidos aqui e juntos ter a liberdade, né, de cultuar a Ele, entregar o nosso melhor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Nós temos como tema desse ano, né, quebrantamento. Eu quero falar um pouco sobre quebrantamento também, né? O quebrantamento que gera obediência. Esse vai ser o tema da nossa mensagem hoje. Confesso para vocês que o Senhor entregou essa palavra já há um tempo. E essa semana Ele deu a oportunidade de eu estar compartilhando com os irmãos. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Ansiosos, ó Deus querido, e gratos por tudo o que o Senhor já fez, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha ser ministrada aos nossos corações, Pai, e que os nossos corações, Pai, possa ser uma terra fértil, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha conduzir, Senhor Deus, a ministração, Senhor. Usa a minha vida, Pai, estou à Tua disposição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quebrantamento que gera obediência. Algumas maneiras, né, de atingirmos, alcançarmos o quebrantamento, né? Uma delas, através da palavra, a palavra do Senhor, né? Quando nós se achegamos à Sua palavra, buscamos conhecer mais de Deus, né? Buscamos estar, né, nessa comunhão com Ele através da palavra, isso gera em nós um quebrantamento, porque nós conhecemos mais de Deus. Isso nos mostra quem realmente somos e quem Deus é para nós. E isso nos conduz a um quebrantamento. Amém? Também através do amor de Deus. O amor de Deus, ele gera em nós quebrantamento. Por quê? Quando nós entendemos aquele amor, né? Entendemos não, porque o amor de Deus ele excede todo entendimento. Mas quando nós recebemos esse amor, quando nós somos acolhidos por esse amor, quando entendemos que não somos merecedores, mas pela graça nós somos levados à presença de Deus. Isso nos constrange, eu fico constrangido. Aquela música da Lume Elpidio, né? Que amor é esse? É uma graça incalculável. E isso me deixa constrangido. Eu confesso para os irmãos que quando eu começo a pensar e meditar a respeito desse amor, eu fico, meu Deus, eu não sou merecedor. E isso me constrange. Através do louvor também, hoje tivemos um exemplo de quebrantamento. Quem aqui se sentiu quebrantado, se sentiu ali, sabe, se derramou na presença de Deus, entregou tudo? Eu creio que no louvor você sentiu parte disso também. Através do louvor somos levados a um quebrantamento, né? E também através das lutas e provações. E eu queria me ater a isso, as lutas e provações. Eu creio que no nosso dia a dia, né? Na nossa caminhada cristã, certamente passamos por lutas, passamos por muitas provações. Alguém aqui já passou por uma esse ano? Eu já. Alguém aqui está passando? Certamente. Certamente, né? E o que fazer diante de uma situação como essa? Como agir em momentos de profunda angústia? Devemos resistir ou nos quebrantar diante de Deus, né? Como devemos agir diante de situações difíceis, diante de situações que nos esmaga, sabe, que nos destrói, que tira nosso chão, que tira nosso sono. Eu já passei por situações como essa e eu confesso que não é nada bom. Às vezes é necessário, né? Mas não é bom passar por isso. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Está em Filipenses, no capítulo 2. A minha versão é NVT. Capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 8. Amém? Diz assim:
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, vocês já perceberam aqui que, né, a nossa referência, o nosso exemplo é Cristo. E eu quero falar um pouco a respeito de Cristo. Como lidar com momentos de dificuldades, momentos de crise, momentos de lutas, né, onde somos levados a um quebrantamento pela dor, né, pelas provações. Porque quando a gente lê esse versículo, Jesus ele nos deixou um exemplo a respeito de todo esse processo, né? Eu gostei quando o Adriano pregou sobre o processo, né? Quando a gente fala disso, nos dá essa direção de que é algo que é necessário que a gente percorra, é um processo. E Jesus ele passou por esse processo. Diz que antes mesmo dele vir à terra, o processo já se iniciou ao ele deixar aquela posição, assumir uma identidade humana, né? Ali ele se humilhou, querido. E alguns pontos que eu separei a respeito desse texto diz que mesmo tendo a natureza divina, ele se humilhou e obedeceu. Mesmo tendo a natureza divina, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e obedeceu. É um quebrantamento que gera a obediência, querido. Se nós estamos passando por um processo de quebrantamento, e isso não gera em nós sermos obedientes à palavra, sermos obedientes a Deus, esse processo ele vai se continuar até que o plano de Deus se cumpra em nós. Eu tenho que te dizer isso. Se está doendo, vai continuar a doer, porque o processo ele tem que chegar ao resultado que é a obediência à palavra de Deus. E o Senhor ele precisou ali deixar, né, a sua posição e descer aqui para que o plano viesse a se cumprir. Também ele se sujeitou à criação humana, mesmo sendo Deus. Se sujeitou à criação no sentido de que ele veio à terra e ele passou por situações, ele recebeu uma criação, uma educação, uma doutrina humana. Mesmo sendo Deus, ele se sujeitou a uma família, ele foi cuidado, né? Ele passou por um processo de aprendizado aqui, e ele obedeceu autoridades, né? Quando ele veio aqui, ele deu exemplo. E como é difícil nós respeitarmos a autoridade. Nos dias de hoje, isso tem sido algo que tem aumentado, né? Você acha que essa postura tem agradado a Deus? Certamente não, querido, certamente não. Essa semana mesmo, inclusive hoje, tive que tratar uma situação, um caso lá, de indisciplina, né? De conduta, onde a gente teve que advertir um funcionário, e eu falei com ele por diversas vezes, até que eu gosto de criar um ambiente com os funcionários lá de amizade, né? Quem aqui já trabalhou comigo, ou já ouviu falar, eu gosto de estar presente e desenvolver essa amizade mesmo. Então eu tenho liberdade para chegar e conversar como amigo. E por várias ocasiões eu cheguei, dei aquele conselho de amigo e falei, pô, cara, tá pisando na bola, assim, assim, assim. E aquilo foi se continuando e tal. E eu lembro que em uma das ocasiões eu falei para ele assim, olha, cara, eu acredito muito no ser humano, acredito. Mas eu desisto de você, cara. Você não tem jeito, você é muito disciplinado. Confesso que isso, depois a gente refletindo, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu não vou desistir não. Não vou desistir. Ainda que eu tenha que disciplinar, né, porque foi o que aconteceu, a gente teve que passar uma advertência. Ainda que a gente tenha que disciplinar, mas eu preciso continuar acreditando. Porque Deus acredita em nós, querido. Quantas vezes pisamos na bola? Quantas vezes desobedecemos, não somos obedientes, mas Ele nos dá disciplina, e dá uma segunda chance.
E essa questão de se submeter à disciplina, ela faz a diferença, querido. Creia nisso. A insubmissão, ela é algo que desagrada a Deus. Não adianta a gente estar num processo, passar por uma situação onde Deus está ali fazendo o que nós venhamos a nos quebrantar e nós não aceitarmos a disciplina do Senhor. Isso aí vai se, cada vez mais se prolongando, e esse processo que você vai estar passando, que dói, que é dolorido, ele vai se estender por mais tempo. Também, a gente vê ali em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, Jesus ele foi tentado. Jesus ele foi tentado também. O que nos faz desobedecer? O que nos faz cair? O que nos faz desagradar a Deus? Muitas vezes nós cedemos às tentações, né? Só que, como nossa referência, o nosso exemplo aqui da ministração é Jesus, eu separei esse versículo, essa passagem, para mostrar, que Deus, mostrou, deixou registrado isso tudo aqui, para que nós não tenhamos desculpinhas, tentação, isso aqui lá. Jesus ele foi tentado, querido, e ele resistiu, e nós temos que resistir também. Mas sabe como? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos quebrantados, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, não nos enchemos do nosso eu, daquilo que nos agrada, daquilo que alimenta a nossa carne, aí sim, nós podemos resistir, nós podemos dizer não, e nós podemos fazer a vontade do Senhor. E é a vontade do Senhor que nos importa, é a vontade do Senhor que temos que buscar fazer. Afinal de contas, nós somos filhos dele, ou não? Quem aqui gosta, pais, é para pais aí, que um filho desobedeça? Ninguém, ninguém. Pensa numa coisa chata de se lidar, é um filho desobediente. Imagina, eu tenho 2 meninas, ela está me olhando ali do fundo ali, fazendo caras e bocas, eu tenho 2 filhas e por algumas vezes a gente tem que disciplinar, E a mais velha vai fazer 18 anos já, e a mais nova iniciou aquele processo ali que, sabe, a gente fala assim: Deus, me dá graça, Senhor, me ajuda nessa missão, Deus, eu preciso de Ti, Senhor, me dá paciência e me dá direção, Senhor, me instrui, porque eu até estava conversando com ela esses dias, falei: Amanda, o que está acontecendo? Nossa, uma das características que eu mais gostava em você era como você era obediente, como você era prestativa, sabe? Fazia com amor, era nítido como ela tinha prazer em fazer as coisas simples, sabe? Aí agora, Amanda, pega tal coisa para mim. Parece que vai se arrastar, meu Deus, eu não aguento, Senhor me ajuda. Eu não aguento isso. E eu certamente, posturas como essa, que nós temos, nós acabamos tendo posturas como essa. E aí eu fico imaginando, meu Deus, quando eu faço isso, Senhor, como é que o Senhor tem olhado para mim, Fala: meu filho, deixa de ser, vai e faz. E a gente insiste em fazer. E eu esses dias estava conversando com ela, falei assim: Amanda, eu quero que fique registrado uma coisa. Se você tem um caderninho de anotações, se você tem um diário, papel, qualquer coisa que você costuma rabiscar, escreve o que eu vou te falar hoje, porque certamente isso vai acontecer. Você não vai escapar. Do jeito que você está andando, não vai escapar, porque eu não posso ir contra a palavra do Senhor, Assim como nós passamos por momentos de prova, por momentos de lutas, de dificuldades, de crise. Sabe o que significa isso, querido? É Deus tratando conosco, é Deus nos disciplinando. Muitas vezes Deus tem nos disciplinado, só que a gente não tem visto isso como uma disciplina do Senhor, e aí a gente vai sofrer um pouquinho, Só que coração de pai sabe como é que é, Eu tenho entendido bastante como é esse relacionamento de mim para com Deus, de eu e Deus. Como Deus tem um coração assim, amoroso, de paizão mesmo, porque eu vejo na vida da minha filha agora. E também
ele foi submetido a uma profunda angústia. Eu queria ler com vocês Mateus 26, a partir do verso 36. Enquanto vocês vão achando aí, para quem participou de célula, né? Participa de célula, a gente viu aqui, Jesus ele foi submetido a uma profunda angústia. Na célula a gente falou sobre isso também, e você vê que nem o Filho de Deus, nem Jesus Cristo, ele passou aqui pela terra e passou livre disso, né? Desse sentimento, dessa coisa que tem assolado a vida de muitos nessa geração de hoje. Isso tem aumentado. Bom, Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Você conseguiu visualizar essa cena, essa passagem? No momento que nós estávamos lendo aqui, você conseguiu aí fazer um filmezinho na sua mente? Jesus foi lá para o Getsêmani com os discípulos, e ali ele separou aqueles mais chegados. Chegaram em um determinado lugar, chamou aqueles mais chegados dele, né, que eles estavam mais próximos, foi um pouquinho mais adiante e falou: Fiquem aqui e vigiem comigo, me ajudem em oração. E aí se afastou um pouquinho mais e foi orar. E quando ele retorna, ele encontra aquele que ele pediu ajuda, né? Estejam comigo em oração. Encontrou os discípulos a dormir. Meu Deus. Eu quero ler também Lucas 22, 44. É a mesma passagem, mas um versículo que eu queria dar um destaque. Lucas 22, no verso 44. Diz assim: Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta, que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Então não era uma situação simples ou confortável, ou era uma extrema angústia, era um momento de extrema aflição. Você já passou por isso, querido? Certamente seu suor ser como gotas de sangue, eu acredito que não. Mas uma sensação de extrema angústia, talvez alguns já sentiram. Talvez até abriram essa situação para outras pessoas. Talvez você chegou para aquele seu chegado, talvez para o seu líder, ou para aquele irmão que caminha com você e falou assim: estou passando por maior dificuldade. Cara, me ajuda aí que o negócio não tá legal. Estou passando por uma luta e eu nem sei como que eu vou conseguir vencer isso.
Não sei. Talvez você levou o seu caso a um círculo de oração, a célula. Talvez a sua aflição, a sua angústia era tanta que no desespero você não fez nem seleção de se a pessoa é próximo de você ou se é uma pessoa que é realmente de oração. Você simplesmente abriu a boca e gritou: me socorram, me ajudem. Bom, nós passamos por momentos que nos entristece a ponto de nos perturbar. Às vezes também pedimos ajuda para os nossos chegados, né, aquelas pessoas mais próximas. E muitas vezes até temos a impressão ou a sensação de que estamos sozinhos nessa luta, né? Nessa dificuldade, nessa tribulação. Dá essa impressão, né? Poxa, eu pedi a ajuda de tantas pessoas, porém eu estou me sentindo tão sozinho para lidar com isso. Aí eu volto para o texto. Imagina Jesus com aqueles discípulos que caminharam tanto tempo com ele. Ele falou: ó, estejam em oração, vigiem comigo. E ao voltar, os bonitinhos estavam dormindo. E são situações como essa que nós estamos sujeitos a passar, a viver. Estamos sujeitos a enfrentar coisas como essa, situações como essa. Mas o que fazer? Como lidar com essa situação? Como você tem tratado isso? Como você tem superado isso? Porque não bastasse a dor que você estava sentindo, agora parece que você tem a frustração de quem você achava que deveria estar te apoiando, ou deveria estar sendo um suporte em oração para você, ajudando você a dividir essa dor. Aí você tem uma sensação de que, eu fui abandonado, eu fui deixado para trás. É terrível. E eu quero falar para você que, ainda que as pessoas que te amam, elas te deixam, né? Te abandonam, ou até de forma involuntária, ou não estão tão presentes quanto você queria, não faça julgamento sobre essas pessoas. Talvez você esperasse que eu falasse: Deus está contigo. Ele está mesmo. Deus certamente, Ele não te abandona. Mas eu quero falar para você que, ainda que os seus chegados, seu líder, seu pastor, aquela pessoa que você se abriu, ainda que ela fale com você, ou às vezes a pessoa está até orando, querido, mas não da maneira, não te deu a atenção que você queria, não tratou a situação como você queria que fosse tratado, não te abraçou tão forte quanto você queria ser abraçado. Eu quero falar para você: não faça condenação, não julgue. Sabe por quê, querido? Muitas vezes, ou certamente, Deus está tratando com você. É Deus tratando com você. Esse processo você precisa passar. Só que o mais comum, o que mais acontece é a gente olhar para o problema e daqui a pouco olhar para a pessoa e falar: agora eu tenho mais um problema. Querido, o quebrantamento é quando a gente se esvazia de todos esses fatores, todas essas circunstâncias, seja a dor, seja o abandono, seja qualquer situação, e a gente segue em frente e busca entender: Senhor, o que Tu quer? O que Tu quer de mim, Senhor? Qual o propósito em tudo isso? E qual a postura que o Senhor quer que eu tenha? É muito comum, né? Infelizmente é comum a gente ouvir pessoas, ou ver pessoas que se frustraram por outras pessoas que estavam até ajudando, pelo simples fato dessa ajuda não vir como você esperou. Só que a ajuda, ela vem de Deus, e Deus, Ele trabalha de formas diversas, é diferente, não é como a gente planeja. A gente planeja de um jeito e Deus, Ele faz de outro. Agora, confie no Senhor. Não fique limitado às suas expectativas. Deposite a sua esperança em Deus. Mas verdadeiramente,
deposite as suas esperanças em Deus, porque ainda que aqueles que estão orando por você durmam, talvez esse sono misterioso, né? Esse cansaço repentino, foi Deus que produziu neles. Fala aí, não põe a mão nisso aí não. Não quero que você se envolva nisso, tá? Eu estou tratando dele. Então não queira você pôr a mão não, porque vai sobrar para você. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus fala assim: ei, quem mandou você botar a mão nisso aí? Sai fora. O negócio aqui é comigo e com ele. Então, querido, entenda. Todas as lutas, as tribulações, todo esse processo, ele tem um propósito. Nós cremos num Deus de propósito. Nós cremos num Deus que cuida de nós. A palavra de Deus, quando eu falo que a palavra também gera em nós o quebrantamento, é que quando nós conhecemos a palavra, nós entendemos mais a Deus, a ponto de nós falar assim: Senhor, eu estou passando por isso, Pai, mas uma certeza eu tenho, o Senhor está comigo. E outra certeza eu também tenho, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim. E que esse processo é para minha edificação. Certamente eu vou sair daqui vitorioso. Nós somos mais que vencedores. Você crê nisso? É necessário nós tomarmos posse da palavra. Tomamos posse da palavra. Muitas vezes a gente ouve, separa alguns versículos, naqueles versículos que mexe com a gente, aquele versículo que, aquelas palavras de efeito. A gente separa alguns versículos e aquilo ali é tipo, não, vou trazer a esperança, a memória que me traz esperança. Então, tal versículo ali eu vou trazer para mim e tal. Mas é necessário aplicar a palavra como um todo. Como um todo. No momento que nós estamos sentindo dor, no momento de uma dificuldade, parece que nessas palavras a gente lembra, né? Mas, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós temos uma vida na presença do Senhor, nós também vamos passar por tribulações. Só que, certamente, o socorro bem presente, certamente a mão do Senhor está conosco. Ele não nos abandona. E falando em processo, e falando em tribulação, tendo em vista de que esse processo aí, ele tem que nos levar a fazer a vontade do Senhor, e que muitas vezes isso é doloroso. Se você se recorda ali da passagem de Saulo, quando teve um encontro com o Senhor, está em Atos 26, o versículo 14, puder colocar também, Atos 26, 14, e o Senhor fala para Saulo: Saulo, Saulo, ali, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Em outras versões fala: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E recalcitrar contra os aguilhões, aguilhão era uma vara com uma ponta, onde as pessoas que estavam conduzindo os bois, que faziam o trabalho rural, puxava as cargas, e quando às vezes o boi dava aquela travada, ou não queria seguir o caminho, fazer a vontade daquele que estava conduzindo, ele pegava aquela vara e dava uma cutucada. Certamente eu acho que aquilo ali doía, Assim como as tribulações, ela dói, ela nos traz dor. E aí ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é resistir. Não adianta lutar contra a minha vontade. Se essas cutucadas que você está tomando aí, está doendo, querido, não resista. Dura coisa é lutar contra a vontade do Senhor. Dura coisa é lutar contra a vontade do Senhor. Que a gente possa ter uma postura, um sentimento, uma decisão de nos quebrantar e buscar a presença do Senhor, e buscar nele a direção para sair de tal situação desconfortável, Talvez essa situação que te aflige,
ela pode ser de ordem financeira, talvez sentimental, algum problema de relacionamento conjugal, talvez um relacionamento entre filho, talvez uma perseguição no trabalho, não importa em que ordem isso está, mas está te causando dor, está te causando dor. Não resista, não resista. No começo da ministração eu falei assim, o que fazer, né? Devemos resistir ou nos quebrantar diante da presença do Senhor? Não resista, querido, não resista, porque às vezes, eu queria chamar o pessoal do louvor, tá? Às vezes a gente está resistindo e às vezes trata uma situação, a nossa maneira, de forma superficial. É como você está com uma infecção, alguma doença e tem algum sinal ali, algum sintoma, uma febre, algum desconforto, e aí você vai e fala assim, não, eu vou tomar um remédio para febre, um dipirona, alguma coisa para baixar, e você não trata com o antibiótico necessário. Você vai e fala assim, não, eu quero me livrar dessa dor. Deus me ajuda a me livrar dessa dor, está desconfortável isso aqui. E aí você não trata aquilo que realmente está te trazendo essa dor, o problema em si. É tempo de nós pararmos de resistir, nos entregarmos à presença do Senhor, buscarmos nele, né, o antibiótico para tratar mesmo ali, né, se livrar dessa infecção, dessa coisa que tem trazido esse desconforto, trazido essa dor. E fazer a vontade do Senhor. Eu queria abrir aqui um parênteses, né? A gente falou a respeito de você confiar às pessoas parte do seu sofrimento, parte da sua luta, parte da sua dor, e às vezes sentir algum tipo de negativa, algum tipo de situação na qual você se sente sozinho. E falei sobre você não trazer condenação para a pessoa, não julgar, não afastar essa pessoa do seu convívio. Quantos aqui não perderam já, não abriram mão de parentes, de amizades, de relacionamentos, por conta de uma decepção dessa ordem? Faça como Jesus, libere perdão. A passagem diz que Jesus, ele voltou e falou assim, Pedro, já chamou a responsa para Pedro, né? Está dormindo, meu camarada? O que está acontecendo? É possível? Dormindo? Imagine a cena, né? Pessoa orando ali a ponto do seu suor ser como lágrima, tamanha era a aflição, tamanha era a angústia, e aí você chegar diante daqueles que falam, nossa, eu tenho um grupo de intercessores, tem pessoas orando por mim. Aí você chegar e ver as pessoas dormindo. Mas no caminhar, no decorrer da história, bem um pouquinho mais distante, diz que Deus, né, Jesus, ele teve um particular com Pedro e liberou perdão para Pedro, né? Talvez Pedro tivesse se sentindo, fala, além de eu não resistir ali, de eu deixar meu mestre na mão, depois eu ainda tive a capacidade de negar ele, e agora, com que cara que eu vou olhar? Meu Deus, não sei nem como, estou profundamente envergonhado com tamanho constrangimento. Talvez você esteja passando o inverso, né? Talvez você deixou alguém na mão. E eu achei interessante essa passagem que diz que Jesus, ele chamou a Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus, ele trouxe Pedro para a sua presença, para perto dele, e digo mais, ainda confiou o ministério na vida de Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Sabe, tem pessoas que caminharam próximo de você, pessoas que te amam, pessoas que se importam com você. Se em algum momento essa pessoa, aos seus olhos, ela falhou contigo, libere o perdão. Libere o perdão. Amém, queridos?
E o resultado de tudo isso, eu gostaria de convidar os irmãos a ficar em pé, a gente conduzir aqui para o encerramento, né? O resultado de tudo isso, né, de um quebrantamento que nos leva à obediência, é algo maravilhoso. Sabe por quê? Quando nós falamos que Jesus, né, mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, assumiu forma humana. Você tem sido humilhado? Essa situação, ela está trazendo humilhação para você? Obedeça. Vale a pena. O resultado de tudo isso, o final do processo, Deus, Ele exaltou, né? Diz o final do versículo lá em Filipenses, que era o primeiro lá. Por isso Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. E sabe, querido, quem exalta os humilhados, quem levanta o caído, quem honra aquele que merece honra é Deus. Espere no Senhor, confie nele. Se é uma perseguição no teu trabalho, se mantenha firme, se mantenha na direção, se mantenha obediente à palavra do Senhor. Se o problema for no teu relacionamento com seus filhos, Deus, eu não aguento mais, meu filho, pai, eu não consigo dormir enquanto ele não chega em casa, quanta dor eu estou... Confia no Senhor, Ele vai certamente transformar essa situação. Se é relacionamento, é o teu esposo, a tua esposa, entrega diante do Senhor e confia, querido. Nós servimos um Deus que transforma, nós servimos um Deus que liberta, nós servimos um Deus que te dá uma segunda chance, nós servimos um Deus que Ele não te abandona, ainda que muitas vezes nós dormimos e deixamos Ele na mão, muitas vezes nós desobedecemos, fazemos aquilo o que não é da vontade dEle. É Ele quem exalta os humilhados, é Ele quem exalta os humilhados. Aleluia. Quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos estar ministrando louvor, e que você possa colocar o teu coração diante do Senhor, que você possa trazer diante do altar do Senhor tudo aquilo que tem te afligido. Eu não sei qual problema você tem passado, se essa tribulação tem te causado angústia a ponto de você se sentir totalmente desestruturado, sem chão. Eu quero dizer para você que talvez isso seja um processo na qual Deus tem contigo, e quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você, queremos liberar uma palavra na sua vida. Creia que o Senhor é contigo, creia, querido, o Senhor é contigo. Não desanime em meio à dificuldade. O Senhor, Ele está vendo a tua aflição, Ele está vendo a tua aflição, e o socorro é certamente bem presente. Se derrame na presença do Senhor, se derrame na presença do Senhor. Não fique indiferente diante da presença do Senhor. Ele quer ter algo contigo nesta noite. Aleluia. O choro dura uma noite, mas